A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar um tema muito corriqueiro aí no meio de nossa Irmandade, no meio dos irmãos, das pessoas que gostam de comentar sobre a congregação. Esse tema, irmão, eu faço uma pergunta para vocês agora, para a gente começar nesse tema. Nós devemos, aqueles que pregam, devemos pregar pela experiência, pregar por estudar a Bíblia, pregar, vamos dizer, eu fiz um curso de teologia, eu sei muito, estudo a Bíblia, pesquiso a Bíblia, que eu conheço bastante. Pregar, porque eu tenho uma vasta experiência em falar em público, em fazer palestras. Ou pregar quando Deus dá revelação para você pregar, na revelação de Deus, que você chega ali e você abre a Bíblia, você não estudou nada, você vai ler aquela parte da Bíblia que está ali na Bíblia, encerrando aquela leitura, né? É a hora mais complicada que existe, né, irmão? Por que é a parte mais complicada? Porque na hora que você lê aquela parte nas escrituras, até ali você está lendo uma leitura, você está contando uma passagem bíblica. Mas na hora que você encerra aquela passagem bíblica, aí você tem que ter algo convincente, que não convincente para convencer, mas sim para alimentar aquelas tantas almas aflitas ali atrás de uma resposta. E às vezes a responsabilidade sobrecai em quem prega, porque tem pessoas ali que largou tudo em casa para chegar naquele dia no culto e falar: Senhor, manda a sua bendita palavra hoje, fala com a minha alma. Aí você levanta para pregar, e você tem que realmente pregar o que Deus está te mandando. O que Deus está colocando para você falar. Não falar nenhum A, nenhum B a mais. Você tem que falar aquilo que está vindo na sua mente, que Deus está te clareando. Ó. Fala isso. Fala aquilo. Tem irmão passando isso, tem meu servo que está passando aquilo. Tem pessoas que vieram aqui buscar uma confirmação para mudança, outras para viajar, outras entregando os filhos drogados. São vários casos, né, irmãos? Aí nesse caso, irmão, a gente vamos levantar esse processo em que muitos acham que pregar pode ser por experiência e não por revelação. Tem a diferença, irmão. A pessoa ler, estudar, fazer a pregação em casa e pregar por experiência. Correto? Ele vai ali, leva tudo pronto, estuda. Quando vai pregar, ele vai pregar o que ele quer pregar. Ele não vai pregar o que Deus mostra para ele pregar, em que o povo está esperando, que o povo está aguardando, que o povo está ali, foi ali buscar. Porque o povo não vai buscar confirmação de casamento, não vai buscar confirmação de viagem, confirmação de mudança, confirmação de emprego, e às vezes até na parte espiritual mesmo, angustiada, alma triste, com depressão. O povo não vai ali buscar confirmação do ancião, do cooperador, do irmão evangelista, do irmão que prega. Eles vão buscar a confirmação de Deus. Agora, na hora da palavra, Deus dá a confirmação para o servo, e o servo repassa para a irmandade.
Vê como que é as coisas. Ah, mas tem muitos que dizem ali, o servo de Deus lá quando chega vai pregar, eles falam o povo da congregação. Quando vai pregar, ele chega em cima do púlpito, abre a Bíblia e fala que Deus apontou ali e prega sobre aquilo. Mas aquela parte, se você perguntar a ele algumas passagens, eles não vão saber responder porque eles não estudam. Realmente, irmão. Nós não estudamos a Bíblia. Não é não estudar a Bíblia para não saber a Bíblia. É não estudar a Bíblia para pregar em cima do estudo. Saber a Bíblia, é bom estudar a Bíblia, você saber todas as passagens bíblicas, para na hora que Deus te usar em revelação, você saber o que está falando. Mas não você preparar esta pregação em cima da Bíblia. Que nem um vídeo anterior, que muitos aí não sabiam, que Deus deu para o servo de Deus pregar sobre a verdade, que todos achavam que a verdade é uma única só. E quando Deus deu aquele fundamento para o servo de Deus ali, guiado mesmo pelo Espírito Santo, irmão. A Irmandade, nossa, eu nunca ouvi falar sobre essa parte linda. Quer dizer, os próximos cultos aí vão ter mais gente ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, irmão. Mas o que nós viemos aqui falar sobre isso, irmão, pregar com experiência, estudar a Bíblia. Não estamos aqui no canal falando que não deve estudar a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Se você quer, irmão, poder fazer um curso de teologia, irmão, boa coisa é. Teologia é para você estudar, para você saber a Bíblia mesmo. Mas desde que esse curso de teologia que você fizer, na hora que se Deus te der a palavra, a pregação, para você subir, a revelação da palavra, para você subir daquelas escadinhas para cima do púlpito, ali já muda de figura as coisas. O que você sabe sobre leitura vai ficar tudo lá embaixo. Você sobe a escadinha para pregar o que Deus te der. Porque se você levar junto aquilo que você sabe, porque estudou a Bíblia, e tentar passar para o povo, Deus não vai deixar de cumprir. Que a palavra dele não volta para trás. A palavra dele cumpre. A responsabilidade ele vai pedir para quem pregou. Ó, não mandei você falar isso. É para o bem do meu povo, eu vou cumprir pela fé. Porque existe uma coisa, irmão, muito linda, é a fé. Teve esse último vídeo da menininha, a fé, os pais estavam com fé. Mesmo que fosse uma fé pequenininha mesmo, que ninguém tem fé transbordando, né? Mas é a fé. O povo tem fé, né? O povo tem a fé, Deus faz. E pensa que Deus só faz para quem é crente? Não. Deus faz para quem não é crente também. Porque quem não é crente tem fé. Tem fé. Às vezes, essa fé deles, eles não pedem diretamente para Deus. Ele usa algo para fazer ponte. E que ele acredita ser uma estátua. Que ali, aquela estátua ali configura-se um santo. E ele rezando para aquele santo, mas a fé dele está em Deus. E Deus vê aquilo e faz o que ele quer. O que aquela pessoa está tanto almejando ali. Tanto que ela acha que foi aquela estatueta ali que fez, né? Mas na realidade foi o próprio Deus que viu aquela inocência e aquela fé daquela pessoa. E quando se sobe no púlpito, irmãos, se sobe para pregar pela revelação da palavra. Porque se subir sem a revelação da palavra, que tem muitos que às vezes sobem também, isso daí é óbvio, não podemos negar, eles pagam preço de ter falado coisas que não eram para falar. Né? Tem aqueles que também gostam de, vamos dizer, gosto de uma pura solicitude, né? Que diz. Gosto de ser solícito nesta parte.
Não deixa ninguém pregar e ele tem que pregar. Porque é ele que tem que pregar. Mas a responsabilidade recai sobre quem? Sobre quem subiu para pregar. A responsabilidade é toda dele. Porque vai ter uma igreja ali esperando algo da revelação da palavra de Deus. Que é uma coisa diferente, né, irmãos? Irmãos, e eu ouvi o motivo. Irmãos, teve essa pessoa em que ela fez um vídeo no YouTube, né? E ela estava no modo refutando um irmão da congregação. Mas ela estava refutando este irmão, dizendo que ele tinha pouco conteúdo para falar algo das coisas de Deus, para falar algo da Bíblia. Mas por que ele tinha pouco conteúdo para falar da Bíblia e das coisas de Deus? Porque ainda vem essas pessoas com aquele negócio de o crente precisa estudar a Bíblia, os irmãos da congregação. Eles falam, os irmãos da congregação não estudam a Bíblia. Eles simplesmente, quando vai ler a palavra, chega lá em cima, abre a Bíblia, lê aquele capítulo ali e prega. Eles estão pregando coisa que eles não estudam. Ele quis explicar essa parte desse irmão, que esse irmão estava falando desse tipo, mas não tinha conteúdo dentro dele. Por quê? Eles já pegam, logicamente, o povo da congregação, da CCB, como não estudar a Bíblia. Que na realidade, na prática, que eu já falei aí no começo, na prática nós não somos proibidos de ler a Bíblia, não somos proibidos de entender a Bíblia. É até bom, se muitos tivessem esse tempo de pegar a Bíblia e entender mesmo, irmão. Entender mesmo a Bíblia. Só que aquilo, quando subir para pregar, esqueça o que aprendeu sobre a Bíblia. Aí você vai subir, ler o que Deus te dá, em cima daquilo você vai pregar pelo Espírito a revelação da igreja. Nem que quando você saia da igreja, volte a estudar a Bíblia, mas na hora que Deus te usar na frente, você pelo menos deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Até essa pessoa, ela fez uma comparação a vamos dizer, um dispenseiro. Dispenseiro, aquele que tem os produtos na sua dispensa e ele vai fazer algo, algum alimento, e ele vai procurar aqueles produtos que ele tem ali na dispensa para fazer aquele alimento. Né? Se é um arroz ou feijão, ele tem que ter o arroz e feijão, os temperos para fazer. Só que ele deu essa ideia que um dispenseiro, quando foi na dispensa dele, o que ele encontrou? Foi 1 quilo de trigo, ovos, óleo, né? E que aquele produto que estava na dispensa só dava para fazer um bolo. Ele falou, ele fez um bolo, porque é a única coisa que ele tinha na dispensa dele, era aquilo. Foi quando ele mencionou esse irmão. Ele quis dizer que esse irmão não tinha quase nada, porque não estudava a Bíblia. Só que, irmão, é diferente as pessoas. Não sei, muitos não entendem isso, sobre o verdadeiro servo de Deus que prega pelo Espírito. Porque nós na congregação, pegando as palavras de suposição desse irmão aí, nós não somos dispenseiros. Nós não temos que ter o alimento certo para a irmandade. Eu não tenho, vamos supor, eu leio palavra, eu chego, pego a Bíblia, abro a Bíblia e falo, hoje eu vou chegar na congregação e vou ler, vamos dizer, 121 de Salmos. Elevo meus olhos para o monte de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e assim vou indo. De repente, sobre aquilo, eu já vou pregando para o irmão, né? O teu socorro vai vir do Senhor. Se você está com um problema aqui, um problema lá, você está se sentindo bem constrangido aí, com medo disso, com medo daquilo, o teu socorro vem do Senhor. Aí ele começa a pregar aquilo, né? Porque ele chegou, a dispensa dele, ele viu o que ele poderia colocar,
os ingredientes que ele mesmo, por conta própria, fez aquele alimento com os ingredientes que ele escolheu. Só que nessa graça maravilhosa, irmão, nós, servos de Deus, e os que pregam a palavra, eles não são dispenseiro, eles não têm os ingredientes, eles são as formas. Porque os ingredientes é o Espírito Santo que vem e enche aquela forma, para daquela forma distribuir para o povo. Eles são garçom, eles não são dispenseiro. E o Espírito Santo na congregação não depende do que o servo tem de dispensa. O dia que o servo de Deus for pregar para o povo, esperando a revelação da palavra vir, do que ele tem de dispensa, o povo vai sair com fome. Entendeu, irmão? Ele tem que, na hora de pregar para o povo, ele tem que ser uma forma, para que Deus enche a forma dele, que o Espírito Santo não... O Espírito Santo... Aí está a diferença, irmão. Essa pessoa, ela explicou direitinho, mas do modo do homem pregar pela experiência ali em cima, não de Deus encher o vaso. Por isso que o servo de Deus, a congregação, na hora da pregação não tem estudo bíblico, não tem pregação pronta em casa. Ali deixa, Senhor, meu coração está aqui, eu já li essa passagem bíblica, meu coração está aqui, enche meu coração para que eu passe para o povo que você quer falar com cada um. Entendeu, irmão? Olha a diferença do dispenseiro, que já tem as coisas prontas na sua dispensa, e do vaso, o que é a forma de Jesus Cristo, para passar para o povo. A forma pega e passa. O dispenseiro vai e faz o que tem. Sim, o dispenseiro, se tiver, de repente, só a farinha de trigo, um óleo, ovos, na dispensa dele, ele vai passar para o povo o bolo. Mas na congregação não, irmãos. Vocês estão entendendo o que nós queremos dizer aqui, irmão? Então, irmão, na congregação, pregar por experiência, não. Pregar porque fez a pregação, estudou na frente do espelho, não. A única coisa boa é esta. Que ali Deus fala até com quem não é crente. Coloquei um testemunho esses dias do repórter do SBT, da Rede Massa. Sabe aquela Rede Massa, aquela emissora do próprio Ratinho, no Paraná? Ele falando que ele foi na reunião de jovens, na reunião da mocidade, passou em frente. Reunião da mocidade, viu? O culto era para a mocidade, não era nem para adulto nem para criança, era para a mocidade o culto ali. Mas Deus tocou no coração dele e falou, entra aí que eu vou falar com você. Ele entrou e Deus falou com ele. Quando eu postei esse vídeo aí, teve uma pessoa que falou, meu Paulo, mas o repórter falou comunidade cristã no Brasil. Não, ele não entende, irmão. Ele falou, de vez de falar congregação cristã no Brasil, ele falou comunidade cristã no Brasil. Porque a comunidade cristã no Brasil, pelo que eu entendo hoje, eles não têm reunião da mocidade. E ainda mais nesse local em que ele mencionou. Né? Ele não tem reunião da mocidade. Foi na reunião da mocidade, irmãos. Deus fala até com quem não é crente. Deus fala com as almas testemunhadas. Às vezes a pessoa visita a congregação e faz prova do servo de Deus. Fala assim, eu vou pedir em pensamento para Deus falar comigo. Deus vai e usa a boca do servo de Deus. Quem é que fez essa revelação? Essa pessoa foi em pensamento. Porque se ela falasse para alguém, alguém poderia ter uma desconfiança de alguém lá cochichar no ouvido do servo de Deus e falar, ó, aquela alma testemunhada assim, você fala assim, não. Ela, em pensamento. Mas como você sabe, irmão, quem foi em pensamento? Irmãos, conheço muita gente que não é da igreja. Pessoas que eu levei para a congregação. Já levei muitas almas também. E chegou aí e falou assim, irmão Paulo, eu pensei
Eu falei, o homem lá na frente, o irmão lá na frente não vai falar porque ele não vai ler pensamento. Eu falei, realmente, irmão, se fosse para ele ler teu pensamento, ele não falava. Mas quem lê teu pensamento é aquele que dispensou a comida lá para ele para distribuir para o povo. Que é Jesus Cristo. Ele sim estava ouvindo o seu pensamento. Que ele é onipresente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isto é uma parte que eu ouvi. Eu creio que um é servo de Deus, o outro não sei se ainda é da igreja, mas para falar das coisas de Deus é irmão também, né? É irmão também. E ele falou essa parte. Falando tipo uma refutação com o nosso irmão aí, né? E também fez a refutação, não é obrigado, ele não é obrigado a ele ter a livre expressão dele, de achar também a opinião, e ele falou com o nosso irmão, só que quando chegou nessa parte do dispenseiro, falou, peraí, é o caso desse dispenseiro, é o caso que um dos irmãos aí entrou em contato comigo esse dia para falar essa parte, sobre subir para pregar pela carne, né, irmãos? Tem que tomar muito cuidado. Muitos que gostam de pregar, às vezes, irmão, prega, às vezes, passa até à frente do cooperador. O cooperador mal deu a liberdade da palavra, o irmão já está lá levantando. E às vezes, solicitude, às vezes não está com a palavra, às vezes não está com a pregação, mas levanta pela carne. Eu vou falar uma passagem que houve aqui, irmão. Essa passagem foi em 2005 que passou. 2004, minto eu. Foi em 2004. Teve um irmão que ele oferecia a palavra dentro da igreja. Oferecia. Ele era um cooperador. E era daqueles cooperadores que ele não tinha um púlpito grudado nas costas, né? Só que às vezes custa caro às vezes assim, né? Porque o irmão, ele não tem que ter o púlpito colado nas costas, ele não tem que ter. Ele tem que dar espaço para o Espírito Santo usar de quem o Espírito Santo quer. Mas ele também, dali de cima, ele tem que enxergar as pessoas que ele vê, que ele sente comunhão, irmão. Que está realmente com a palavra. Tem pessoas que não estão com a palavra, que levanta para se exibir. E teve uma pessoa que levantou num culto com a palavra, todo mundo falou, poxa, mas essa pessoa nunca leu palavra, mas tá bom, vamos ouvir o que tem para falar. E essa pessoa leu aquela parte na Bíblia, eu não me lembro bem, mas foi uma parte bem assim, irmão. Diz assim, e Jesus chorou. Eu não me lembro que parte é essa da Bíblia. Você queria falava assim. E ele só falou essa parte. Ele levantou ali, deixou louvado, não leu que é judeu, falou um livro lá que eu não me lembro mais. E ele, nessa parte, quando ele leu, e Jesus chorou, ele ficou praticamente uns 10 minutos chorando no púlpito. Irmãos, até ali a gente achou que ele estava sentindo a presença de Deus. Só quando passou 10 minutos, ele chamou o cooperador de lá, chorando, e falou, irmão, sobe aqui que eu não sei pregar. Foi bem assim, irmão. Nós achamos estranho aquilo. Sobe aqui que eu não sei pregar. Peraí, não é bem assim, né? O cooperador, de vez chegar e falar assim, irmão, tá bom, tal, desce. E, irmão, pegasse, porque o que ele leu era uma parte da Bíblia, como todas as partes. O cooperador lia de novo aquela parte e em cima, né? Em cima da parte dele, pregava para a Irmandade. Logicamente Deus ia dar a pregação para o servo de Deus. Mas o que o servo fez? O servo ainda quis se justificar, dizer que Deus tinha dado para ele em outra parte, não aquela. Para dizer assim, levantou porque quis. A responsabilidade dele realmente levantou porque quis, a responsabilidade foi da pessoa, a pessoa passou vexame,
Graças a Deus não abriu a boca para falar algo, porque não tinha nada mesmo. E o cooperador pregou, leu. Foi o único culto que eu vi com 2 palavras e 2 pregações, né? E pregou, depois chegou no finalzinho, acabou pregando que o irmão levantou. Quer dizer, foi 2 pregações e 2 palavras. Até ali tudo bem, o irmão recebeu o castigo, né? De passar vergonha, uma central, uma igreja lotada. Mas levantou por quê? Porque achava que podia, achava que tinha experiência e levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas ali, irmão, ali é diferente. Subiu naquelas escadinhas ali para cima, as pernas tremem, a fala fica fina, porque ali o peso da obra de Deus está ali. O povo está ali, ó, querendo comer. Entendeu, irmão? Então, irmão, esta é uma reflexão e é uma parte que eu tinha que passar, que eu ouvi. E também tinha que dar essa opinião a este respeito. E já foi até me pedido por um servo de Deus para me explicar esta parte, irmão. De levantar sem que Deus não manda. Traz prejuízo para a igreja. E quando o servo de Deus levanta para pregar, ele não é o dispenseiro, e sim a forma onde o Espírito Santo derrama as bênçãos, derrama o que o povo precisa. A diferença da congregação é esta. Não estudamos a Bíblia para pregar. Podemos estudar a Bíblia para saber, mas para pregar, com pregação feitas em casa, não fazemos isto. Porque na hora, se o Espírito Santo de Deus não mostrar, então aquele dia não vai ter palavra. Mas como o Espírito Santo de Deus sempre tem um ali precisando, e nunca falhou a revelação da palavra dentro da congregação, então, irmãos, temos que dar glória e glória e glória. Tá bom, irmãos? Vamos acabar esse vídeo, que já está um pouco extenso. Espero que a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e alma testemunhada, entender essa parte que eu quis explicar aí. Qual a opinião de vocês, irmão? A gente sempre pede a opinião de vocês aqui, que a opinião de vocês aqui também é importante. A gente acaba aprendendo com vocês também. Então vamos comentar aí, irmão, qual é a opinião de vocês, tá bom? Fique com Deus, saúda todos aí na sua casa, com a santa paz de Deus, os seus familiares. E uma palavra que eu vou acrescentar a partir de hoje, no final dos meus vídeos. Estamos juntos pela vida eterna. Fique com Deus.